Bem, hoje nós vamos falar, né, desse assunto que está aqui, né? A gente colocou aqui, pegando esse final do versículo 2, como tema hoje do nosso estudo, quem pararia diante dos gigantes? Que é uma pergunta que Deus faz, né, pela boca do Moisés. Deus, ele olha para o povo dele e fala assim, quem pararia diante dos gigantes? Bom, mas vamos começar aqui no versículo 1, meus irmãos, quando Deus fala assim, ouve Israel, hoje passarás o Jordão para entrardes a possuir nações mais fortes, maiores do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Então Deus, ele está fazendo uma previsão, né? E querendo ou não, os homens gostam de previsão. Todo mundo quer saber se amanhã vai chover, se não vai chover, né? A pessoa vai entrar num qualquer que seja o emprego, né? Antigamente não era assim, mas hoje, imagine, a pessoa pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Não é assim que as pessoas fazem? Eles fazem. Por quê? Porque eles querem saber o que vai acontecer lá na frente, o que vai acontecer amanhã, né? É um pouco diferente do nosso tempo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, porque eu era molequinho ainda, meu tio me colocou num despachante e disse assim, ó, você não abre a boca. Faz tudo que ele falar aí, não abre a boca. No tempo certo de te pagar, ele vai lembrar, né? E foi embora, me largou lá e eu trabalhei. 30, 60, 90, não vinha nunca nada, né? Você ficava ali, né? Criança ainda. Aí um dia o meu patrão olhou para mim e disse, eu acho que eu tenho que te pagar, né? Eu nem falei que sim, não era para falar nada, né? As crianças obedeciam naquele tempo, fiquei quieto, né? Ó, sem saber, a gente já queria saber, mas não podia saber. Olha o que Deus está falando aqui, meus irmãos. Ele está fazendo uma previsão, é isso. Ele revela o que aguardava o Israel de Deus. Primeiro ele fala, ó, você vai passar hoje o Jordão. Por que ele está falando isso? Porque era o dia mais esperado daqueles 40 anos. Era um dia para ser comemorado. Oh, finalmente nós vamos entrar na terra de Canaã. Foi uma promessa que Deus tinha feito para Abraão 400 anos antes. Uma promessa que Moisés fez para o povo, né? Olha, Deus vai levar vocês, colocar na terra prometida. A geração inteira morreu. Então tá os filhos daquela geração morta. E Deus está falando, olha, hoje, né? Agora sim, nós vamos entrar na terra prometida. E o que aguardava do outro lado do rio? Aí Deus, meus irmãos, ele podia dizer, né, que os pastores dizem hoje, ó, seus problemas vão acabar, sabe? Você não vai ficar doente mais. Qualquer coisa aqui está isolado, né? E, ó, ele podia mentir, né? Mas não é isso que Deus faz. Deus sempre nos prepara para esse mundo tal qual ele é, porque ele é Deus. Ele sabe que a gente vive num mundo sujeito a males, sujeito aos horrores. Então, meus irmãos, seja quem for, né, que seja um crente, uma pessoa que teme a Deus, ele vai entender que o dia de amanhã é um dia de luta, é um dia de batalha. Olha o que Deus fala aqui, né? No versículo 1, ele fala aí, né? Você vai enfrentar, olha, nações maiores e mais fortes do que tu, né? Já começa por aí. A nação lá que você vai enfrentar, qual nação? Dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos girgazeus, dos amorreus, dos cananeus. Olha, eram 7. E Deus olhou para eles e disse, aquelas nações, elas são, primeiro, maiores. Segundo, né, são mais fortes que vocês, mais numerosos, né? Diz mais, né? Cidades grandes e muradas até o céu. Quando vocês chegar lá, não vai encontrar moleza. Para vocês passar, né, poder lutar com eles, primeiro vocês têm que entrar na cidade. Vocês vão ter que passar por aquelas portas, por aqueles muros, e são grandes, né? Deus já está preparando o espírito deles.
Agora, quando fala das pessoas, vê, meus irmãos, é uma visão de longe, é uma visão de perto e é uma visão real da luta. Porque ele fala de um povo que é grande, quando chegasse lá, tinha que passar por aquelas muralhas, e depois das muralhas, olha o que Deus fala, aí vocês vão ter que lutar com homens, que é um povo grande e alto, filho de gigante. Versículo 1, versículo 2. Eu acho que isso, meus irmãos, é muito ilustrativo na nossa vida espiritual. Muito, mas muito mesmo, né? A gente está pronto para os desafios, enfrentar, meus irmãos, um mundo que nem a gente enfrenta, completamente materialista, né? Egoísta ao extremo. Você vai pregar o verdadeiro evangelho, as pessoas não querem ouvir só a palavra de Deus. As igrejas cristãs hoje, elas não querem nem anunciar mais só a palavra de Deus, que sabe que as pessoas vão fugir dessa palavra, então eles estão fazendo o quê? Né? Estão se mundializando, fazendo alguma coisa que não devia às vezes, né? Aí, meus irmãos, a gente tem, além disso, toda a operação de Satanás, né? Que o diabo, ele é astuto, com tentações para cada um de nós, para tentação para a própria igreja, causando danos, males para a igreja, né? O evangelho falso, a gente tem que lutar com isso. Veja só, é fogo amigo. Não, evangelho falso não é fogo amigo, é semente do inimigo, é o joio no meio do trigo. E aí, o ego, né? Depois a gente fala mais sobre essa questão, né? Mas quando Jesus, ele separa aqueles 70, veja, ele mandou primeiro os 10 e depois ele separa os 70. E ele vai enviar os 70 para evangelizar. Olha, vou mandar vocês, né, para evangelizar. Vocês vão entrar de cidade em cidade, de vila em vila, né? Olha aí, de ruinha em ruinha, vai de 2 em 2 e tal. Mas olha o que ele disse. Ele disse: eu vou colocar vocês, eu mando vocês como cordeiros no meio de lobos. Não é a mesma coisa que Deus está falando aqui com o Israel dele? Olha, eu estou mandando vocês como cordeiros no meio de lobos. É isso. Então, o desafio do Israel não é diferente do nosso desafio. Às vezes a gente vê as nações realmente mais fortes, mais poderosas do que nós, né? A gente vê todo o obstáculo que existe para pregar o evangelho, que obstáculo grande e alto como as muralhas, e aí você tem que enfrentar esses corações gigantes, né? Duros, assim, petrificados, pessoas que realmente, meus irmãos, eles aceitam qualquer mentira, sabe? Qualquer coisa errada eles gostam. É como a gente fala, né? Para uma festa, para qualquer coisa, você não precisa nem convidar, a pessoa vai. Mas quando fala do evangelho, né, para pregar a palavra, aí é diferente. Então, o que Deus falou para Israel é a mesma coisa que nós enfrentamos como cristãos. Por que Deus está fazendo esse alerta aqui? Né? Por quê? Né? Para colocar medo. Não. Por que Deus falou para os apóstolos: olha, eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. No mundo tereis aflições. É por que Deus está falando isso? Para colocar medo? Não, jamais que Deus faria isso, né? É um alerta para despertar, para preparar, para encorajar. É por isso, irmãos, até os ímpios fazem isso. Olha esse versículo que a gente tem em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 9. É uma guerra, né? Os filisteus estão em batalha contra os israelitas, e eles venceram uma primeira batalha. Os israelitas então foram lá, eles pegaram a arca do Senhor, vieram com a arca, com o sacerdote, Ofni, Finéias, e quando a arca chegou onde estavam os soldados, e os soldados viram a arca do Senhor, eles começaram a pular, a gritar: vamos ganhar. O grito era tão grande, que lá onde estavam os filisteus, eles falaram assim, a Bíblia diz assim, que a terra tremeu. O grito era tão grande de alegria,
que a terra tremeu. E os filisteus, então, podiam sair correndo, mas olha o que os capitães falaram, né? Eles disseram assim: esforçai-vos e sede homens. Olha, vocês sejam homens. Vocês vão enfrentar aí os deuses deles que são terríveis. O ímpio, meus irmãos, ele se prepara para a batalha. O ímpio, ele se prepara porque ele sabe que também ele vai encontrar dificuldade. E quando Deus ele nos alerta, não é porque Ele quer colocar medo, Ele quer preparar o nosso coração, Ele quer encorajar a igreja, né, para não ser pega de surpresa. Deus não quer que ninguém seja pego de surpresa. Veja, Jesus olhando para os discípulos, né, e dizendo: quem quer me seguir, tome a sua cruz. É pesado isso. Nós temos alguns versículos de referência aí, a irmã pode até passar lá, olha lá. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Ele está falando isso para desanimar? Não. Ele está falando porque é a verdade, é a realidade cristã. Ele tem uma cruz aí que eu preciso carregar, né? Não é moleza não. Quando Paulo está fazendo a sua primeira viagem missionária, ele então abre trabalhos em muitos lugares. E na Galácia, meus irmãos, ele passou pelas igrejas que ele já tinha evangelizado. E na volta, ele cita essa frase: importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. E foi a última palavra dele na Galácia, na primeira viagem. Ei, qual o conselho que você nos dá aqui, Paulo? Né? Por muitas tribulações, nós vamos entrar no reino de Deus. Ele próprio, meus irmãos, quando ele volta para Jerusalém, a última viagem missionária dele, ele diz o seguinte: agora que estou ligado pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Bom, se você tivesse aí meus irmãos, vou falar a bênção, né? A bênção que Paulo teve de Deus revelar o que esperava de cidade em cidade. Senhor, o que me espera na próxima cidade? Uma pedra. Senhor, o que me espera na próxima cidade? Você vai ser preso. Senhor, o que me espera na próxima cidade? Bom, antes de ser preso, você vai apanhar muito, mas você vai ser preso também. Aí, meus irmãos, Deus falava isso para desanimá-lo? Não. Deus não faz isso. Na verdade, Deus ele quer preparar o seu povo. Ele quer preparar. Porque Deus, ele não é um Deus mentiroso. Ele é um Deus que trabalha com a verdade. Né? Então, isso explica para nós tantas desistências, tantos abandonos, né? Porque Deus nunca, meus irmãos, você não encontra um versículo na Bíblia que Deus prometeu aqui neste mundo, depois do pecado de Adão e Eva, Deus nunca prometeu o quê? Um mar de rosas. Jamais. Né? Aí, os pastores. Pastor, qualquer problema que acontece, vou desistir do ministério. Muito pesado para mim. Né? Bom, né? Mas quando ele assumiu, o que ele esperava? Né? Esperava que ia ser o quê? Será que ninguém falou para ele que no mundo tereis aflições? Né? Os professores de escola dominical, a qualquer coisinha que acontece, imagine uma igreja como a nossa, que tem 10 classes, mais de 10 classes, são 12 classes. Acho que é 12. Né? Meus irmãos, dá 24 professores, se cada classe tiver 2 professores. Você acha que não vai ter uma conversa errada, não vai ter alguma coisa acontecendo? Sabe? Acontece. Onde está o ser humano, onde está o homem, sempre vai acontecer uma coisinha aqui, uma coisinha ali.
Isso aí, meus irmãos, faz parte da natureza humana decaída, que nós ainda temos, carregamos. E vou fazer o quê? A qualquer problema, eu não vou dar mais aula. Pois é. Não, permaneça, fica firme, né? E aí, meus irmãos, abandonando qualquer ministério, a gente está falando de professor de escola dominical, mas pode ser qualquer ministério, pode ser o louvor, pode ser, meus irmãos, uma limpeza, qualquer coisinha que seja. Às vezes a pessoa fala, se falar um A, eu paro. Bom, então você não vai fazer nada na igreja. O pastor não vai continuar o ministério dele. Não tem jeito. Por quê? Porque a igreja, ela é composta de seres humanos e são imperfeitos. Cada um tem um jeito, cada um tem uma cabeça, né? E vai ter esse afinamento. Então, quantos irmãos, né, se afastam ao verem o menor dos gigantes, né? O menorzinho dos gigantes que aparece, já sai correndo. Final do versículo 2, o que está escrito aqui? Quem resistiria diante dos gigantes, ou seja, dos filhos dos gigantes? Quem resistiria? É a pergunta, quem? Quem é quem? Quem somos nós? Está falando aqui, quem? Vocês resistiriam diante dos gigantes? E sabe qual que é a resposta, irmão? Não. Quem resistiria? Não dá para mim. Então, humanamente, de homem para homem, não ia dar para o povo de Deus. De homem para homem, os gigantes estavam mais preparados pela cidade, pelas muralhas, pelo número de gigantes que tinha lá, pela força bruta do braço, pelas armas que eles tinham. Então, de homem para homem não tinha jeito. Então, a resposta é, quem que vai resistir? Bom, o quem é eu, correto? Então, eu tenho que dizer, não, eu não posso resistir. Aí sai aquela pergunta, mas, pastor, o Davi resistiu. O Davi foi lá, ele matou o gigante. Foi isso mesmo que aconteceu? Desde o começo, o que o Davi fala é outra coisa. Não tem nada a ver do Davi ser mais forte que o Golias. Não foi isso que ele disse. Ele não disse, né? Eu vou lá com a minha força, com a minha valentia e vou matar esse gigante. Não, ele não disse isso. Sabe que o texto, meus irmãos, ele é tão simples, né, naquela dedicação de Davi, que ele fala com um, fala com o outro, até chegar no rei Saul. Ele disse, meu rei, não fica com o seu coração pesado, não. O teu servo vai lutar com o gigante. Não, mas você não pode, rapaz, você é um menino ainda, ele já é um valente de guerra já há muitos anos. Como que dizendo, rapaz, ele vai pegar você, olha, vai te quebrar todinho, menino. Fecha essa boca para lá, né? Aí ele disse, olha, assim como o Senhor me ajudou a vencer um urso, a vencer um leão, o Senhor vai me ajudar. É o que ele diz. Quando ele chega lá a falar com o gigante, né? O gigante olha para ele e fala, você está vindo com pedra aí, pau? Né? Você acha que eu sou cachorro? Aí o Davi, né, olha para ele e diz, olha, você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, e eu vou com pedra. É isso que ele fala? Não. Veja o que ele diz, eu vou em nome do Senhor dos exércitos de Israel. É o que ele fala. O Davi venceu. Não por ele explica, eu vou em nome do Senhor. Então Deus, meus irmãos, Ele nos ensina a vencer gigantes. Não é confiar em nós e na nossa força. É confiar em Deus. É o que ele diz no versículo 3 aqui, do capítulo 9. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti,
é um fogo consumidor que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançará fora. Deus está falando, eu vou destruí-los, e vocês vão pegar e colocar eles para fora. Então, irmãos, né, vencer gigante, eu não tenho força. Quem vence é Deus. Deus, Ele vence os gigantes. Agora, pensa bem, qual é o maior dos gigantes? Qual que é? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 4 a versículo 6. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de ti. Eu queria, meus irmãos, que você reparasse aí no versículo 4, o conselho de Deus. Lá no meio do versículo 4, aí na terceira linha, não fales no teu coração, por causa da minha justiça, é o que o Senhor me trouxe para essa terra. Nunca fale isso no teu coração. Então, quem é o maior gigante? É o Golias? Pode ser. Tem? É o Golias. É o Golias, não a pessoa dele, mas o que ele representa. As coisas que ele falava lá no campo de batalha, aquela soberba toda, sabe? Dizendo que ele ia fazer, que ele ia acontecer, que ele ia massacrar. Veja, há uma arrogância, há uma soberba, há uma altivez, né? Então, o maior gigante para ser vencido é o quê? É o ego. Sou eu. Então, a gente tem, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, parar um pouco, refletir, né? Tem muita coisa lá fora para a gente vencer, para pregar a palavra de Deus e ganhar uma alma que seja dentro da nossa casa. Não é fácil, é uma luta. O pai sabe, a mãe sabe, o vô sabe, a avó sabe, um filho sabe, né? O quanto é difícil ganhar uma alma. Talvez por isso o livro de Provérbios diz que quem ganha uma alma é sábio, porque é muito difícil. Você realmente vai ter que lutar para que as almas sejam ganhas. Não é fácil. Mas aí, né, veja, que tem esse lado lá fora, que é difícil ganhar uma alma, mas o maior gigante ainda continua sendo o nosso próprio coração, o meu ego, né? Como é que a gente vai ganhar isso aí? Não é uma coisa muito simples, né? É difícil. Esse nosso estudo, irmãos, de 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, no domingo de manhã, é um estudo muito importante. Veja que esse capítulo 4 que nós estamos estudando, ele é muito forte, porque Paulo, ele começa a tratar do ego, ele começa a tratar aqueles corações orgulhosos que existia dentro da igreja de Corinto, dizendo para eles, né, falando, olha, vocês estáis ricos, estáis fartos, sem nós vocês estão reinando. Mas era o sentimento deles. Eles achavam realmente que não precisava daquele irmão ou daquela irmã. Daqui a pouco não precisa nem de Deus mais. É o que Paulo está dizendo, né? Por isso que quando ele começa aquele capítulo, ele fala, olha, é por isso que eu usei o meu exemplo, o exemplo aqui do Apolo, para vocês não pensar de vocês mesmos mais do que convém, senão o que a palavra diz. Então, de nós mesmos, a gente pode pensar que a gente é muito grande, que as coisas que acontecem só acontecem porque eu estou no meio dessas coisas. Esse mal, ele começa pelo pastor mesmo, sabe? Ele achar que as coisas acontecem que é por causa dele. Não é nada, né? Mas cada um dos irmãos pode pensar uma coisa assim. Isso é muito mal.
é muito ruim, é péssimo para a vida espiritual. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Quem é Paulo? Quem é o Apolo? Quem é Pedro? Lembra que ele diz quem é? Ele diz, nós somos servos. Ele repete isso no capítulo 4. E eu expliquei para vocês o significado da palavra servo ali. A palavra servo ali, meus irmãos, é diferente da palavra servo de outros lugares do Novo Testamento. Porque geralmente a palavra servo é só um escravo, sabe? Tipo o Filemon. O Filemon lá, ele era um escravo. Então, mas só que era um escravo que você via ele dentro da casa, você via o trabalho dele, que o próprio Paulo olhou e disse assim, me é muito útil, né? Então veja só, um escravo que está à vista, um escravo que realmente as pessoas, posso contar com ele, se não fosse ele, calma lá, né? A palavra que o apóstolo Paulo usa ali, eu até brinquei, né? Uma palavra que parece uma palavra índia, né? Upereta, né? Mas é a palavra que significa o remador lá de baixo. Aqueles navios, daquelas galeras, então não tinha motor nos navios, o motor era aquelas centenas de escravos que ficavam remando até a morte, nunca seriam vistos, mal alimentados, que trabalhavam a chicotadas lá, e Paulo diz, nós somos essas pessoas, que não vão ser vistas, que não vão ser elogiadas, ninguém lá em cima no navio falava, obrigado que vocês estão remando aí embaixo, não. Veja, irmãos, se Paulo era um upereta, e eu querendo reinar, eu querendo ser alguma coisa, Deus diz para o povo de Israel, não digas no seu coração que é por causa da minha justiça, porque eu sou um bom crente, porque eu sou isso ou aquilo, que Deus me colocou na terra de Canaã. Deus disse, não é verdade. Ele fala isso no versículo 4, ele fala isso no versículo 5, ele fala isso no versículo 6, ele fala, olha, é por causa da impiedade dessas nações e da promessa que eu fiz para Abraão, Isaque e Jacó. É o que Deus fala. Então, veja como é profundo o que Deus está falando aqui para o povo de Israel, dizendo, vocês, sem mim, nada podeis fazer. Pastor, quem disse isso foi Jesus, lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Mas é Jesus aqui. Sem Cristo, sem a bênção de Deus, sem o socorro de Deus, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Então, o maior gigante que tem que morrer é um coração soberbo que a gente tem, né? Confiante que somos alguma coisa. Nós não somos, irmãos, né? Que bom quando a gente pode estar todo junto, considerando um ao outro como igual, como irmão em Cristo. O irmão tem defeito, mas eu também tenho. Você sabe que o livro de Eclesiastes diz o seguinte, que não fique triste, chateado, se você ouvir alguém falar mal de você. Se falar mal de mim, se eu ouvir, eu acabo com a pessoa, né? Tá. Então, o conselho de Deus é, se você ouvir, você entra por um ouvido, sai pelo outro. Por que eu tenho que fazer isso? Ele fala no mesmo versículo. Saiba que também você fala mal dos outros. É só isso. Pronto. Acabou comigo. Acaba com qualquer um. Por quê? Você faz isso também de vez em quando você fala de alguém? Mas eu não falo com essa maldade. Você fala com bondade, né? Quando a gente vai... Então, irmãos, a gente se incomoda tanto com os outros porque somos egoístas. Essa é que é a verdade. Eu posso falar de todo mundo, mas se alguém falar um A de mim, não, eles vão falar. Eles vão falar de quem toca, eles vão falar de quem está sentado no banco, do pastor, então, que eles vão falar mesmo, né? E pronto, mas escute a voz de Deus.
né? E Deus diz, você também faz isso. Aí a humildade nos leva a reconhecer que o fulano tem defeito, mas eu também tenho. E começa a nascer, meus irmãos, a partir dessa humildade, o amor um pelo outro. É assim que você fortalece o amor. Ok, agora vamos ali, no versículo 7. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes da terra do Egito, até que chegaste a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Como é que Deus classificou os 40 anos? Segundo o versículo 7, né? Desde o dia em que saístes da terra do Egito, até chegar nesse lugar, ou seja, eles estavam na beiradinha do rio para sair dali e atravessar para a terra prometida. Então Deus está dizendo, lembra, né? Como é que Deus, ele classificou esses 40 anos? Sabe como? A epopeia da rebeldia. O que é isso, pastor? Epopeia. Uma vez, o pastor João estava lá com ele tinha uma estante enorme, com muitos livros em inglês, mas tinha um lá em português, estava escrito, Epopeia da Fé. Aí eu fui lá, peguei e digo, eu vou ler, essa grossura assim, do pastor Oswaldo Rones. Era a história dos letos, né? Epopeia quer dizer muitas histórias. Isso quer dizer epopeia, diversas histórias. Então, como é que Deus classificou os 40 anos dos israelitas no deserto? Muitas histórias de rebeldia. É o que Deus, do versículo 7, meus irmãos, até o final, no versículo 28. É muito versículo. Ele começa a falar de como o povo foi rebelde. Ele fala, lembra que desde o dia que vocês saíram do Egito até chegar a essa terra, rebeldes fostes contra o Senhor? Mas aonde que foram rebeldes? Ele começa a contar. Quer saber? Estão lembrados que quando eu subi, fiquei 40 dias lá no Monte Sinai, o que vocês fizeram? Que Deus falou para mim, desce Moisés, que o povo está em pecado. Quando eu desci, eu vi as pessoas em pecado. Ele começa a contar essas histórias. Lembra de Massá, lembra de Meribá. Ele começa a contar, meus irmãos, histórias de rebeldia. Agora, vamos pensar, desde o Egito até aquele lugar que eles chegaram. Qual é a boa história que eles tinham para contar? Não tem. Não tem boa história. É uma reclamação atrás da outra. É um descontentamento atrás do outro. Olha assim, como assim, né? Ele usa esses versículos, esses termos no versículo 12 e 13. Corromperam-se, foram obstinados em desobedecer, reclamando o tempo todo. Versículo 24. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia que vos conheci. Olha só. Moisés diz, faz 40 anos que eu conheço vocês. Moisés, faz 40 anos que você conhece a gente. Então, faz 40 anos que eu conheço vocês aí, e eu sei que nesses 40 anos, vocês são rebeldes. Então, irmãos, é o espelho divino. Como é que é a nossa história? Será que a gente tem algo de bom para falar da nossa história? Bem, Deus quer que a gente escreva a nossa história com amor, com piedade, com fé, mas será que é isso que acontece todos os dias? Então, Deus deu um espelho para Israel, dizendo, desde o dia que eu vos conheci, vocês têm sido rebeldes. Então, Deus dá um espelho para nós também, dá um espelho para o pastor, dá um espelho para os irmãos,
E aí, meus irmãos, tem algumas menções, né? Pode passar aqui, filha, né? Pode passar. Não tem? Uai, então não foi salvo, né? Tá tudo bem. Pode ser que eu mandei errado, né? Para vocês. É uma pena que não chegou. Mas a menção que ele faz, né? Por exemplo, vamos lá no versículo 22, tá? No versículo 22, depois que ele fala do bezerro de ouro, né? Ele fala assim: também em Taberá. O que aconteceu em Taberá? Eles queixaram da sorte. Eles estavam indo já, meus irmãos, já tinha se passado um bom tempo. Deus tinha dado o maná para eles, e eles então falaram assim: não tem nada para comer no seu maná, a nossa alma está cheia de fastio, né? Estamos cansados desse Deus. Foi o que aconteceu lá em Tabará, né? Consideraram o fato de viverem no caminho de Deus uma coisa desagradável. Eles não se sentiam confortáveis em ser servido por Deus. Aí ele usa um outro termo aqui no versículo 22. E em Massá. O que aconteceu lá em Massá? Foi quando faltou água. E quando faltou água, eles usam um termo muito pesado. Eles dizem assim, será que Deus está no meio de nós ou não? Será? Está aqui, acho que tem um versículo aqui. É Êxodo capítulo 17 e versículo 7. Vamos lá? Êxodo 17, 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Deus lembrou desse dia. Deus lembrou. Deus está falando para eles aí. Estão lembrados que vocês chegaram nesse ponto de perguntar se Deus estava no meio de vocês ou não? Agora, irmãos, qual era a certeza visível de que Deus estava no meio deles? Vocês estão lembrados? Todos os dias, durante o dia, o que tinha sobre eles? Uma nuvem espessa. E de noite, uma coluna de fogo. E eles ainda tinham coragem de perguntar: será que Deus está no nosso meio ou não? Mas eles perguntaram. E aí, meus irmãos, a outra, no versículo 22 ainda, se você voltar lá, né, Deuteronômio 9, 22, ele usa em Quibrote Atá Avá, né? Aqui foi o fim da picada, né? Quando eles se rebelaram mesmo contra Deus, tiveram o desejo de comer aquelas comidas do Egito. Ah, que saudade do Egito, que a gente tinha aquelas panelas de carne, que a gente abria a porta da cozinha, já tinha, olha que mentira, escravos, eram escravos, eles pegavam as crianças deles, matavam para jogar no rio, ou jogavam no rio para morrer, e ainda vem falar uma coisa dessa. Meus irmãos, não era só uma rebeldia, era uma ingratidão a Deus, um esquecimento de uma vida miserável, de pecado lá de trás. Por isso, tão triste Deus ficou, né? O maná perdeu o valor. Bom, mas não é diferente para a igreja hoje. A Bíblia tem perdido o valor. A palavra de Deus. As pessoas estão trocando o culto presencial pela internet. As pessoas trocam um culto por uma novela. As pessoas trocam um culto por qualquer coisa. Infelizmente. Parece que a comunhão dos mundanos é boa, a nossa não. São capazes de ficar muitas horas com os mundanos, mas não é capaz de ficar uma hora com o povo de Deus. Então, qual que é a diferença de lá de trás, né, de um Abrote Atavá, né, de um Massá, correto? De um Taberá, de um Horebe, do bezerro, com os nossos dias hoje? Tá bom, né? Vamos terminar falando as duas considerações
que o Moisés ele faz. Desde o dia que eu vos conheci, fostes rebeldes contra o Senhor. É o que ele disse. Tá? E aí, pastor? Como é que o Moisés ele reagia em relação a Horebe, a Taberá, a Massá? Como é que ele reagia? Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, capítulo 9, versículo 18. Ele diz assim: e eu me lancei perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, eu nem bebi água, por causa do vosso pecado que havíeis cometido, provocando a ira aos olhos do Senhor. Porque temi por causa da ira dos furor com que o Senhor está virado contra vós, para destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito como contra Arão, para o destruir, mas eu orei por ele também naquele tempo. Versículo 25. Vamos ler no versículo 24. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que eu vos conheci, e joguei-me ao chão perante ao Senhor, aqueles 40 dias e 40 noites, eu estive ali prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir, e eu orei ao Senhor, Meus irmãos, quando tem um problema com alguém, um irmão seu em Jesus, quando tem um problema na igreja, o que você faz? Não era melhor o Moisés pegar a mochilinha dele e ir embora? Deus disse isso para ele: Moisés, se afasta desse povo, de ti eu vou fazer uma grande nação. Mas o Moisés, ele foi lá, ele se jogou. Como ele disse, eu fiquei 40 dias, 40 noites, orando por vocês. Orei pelo meu irmão Arão, para Deus não destruir ele. Será que a gente tem coragem? Ou será que a gente vê, pega um fogo em algum lugar? De repente você está vendo pegar fogo, o que você faz? A gente estava vindo de Pompeia uma vez, a perua da igreja pegou fogo, estava cheio de gente na perua, umas 10. Bom, se cabe 10, a gente carrega 15. Sabe como é que funciona, Aí, o irmão Utz deu uma seta lá, alguma coisa, eu percebi que a coisa estava feia, Paramos. Foi um extintor, foi 2 extintor, mas uma coisa legal é que um rapaz saiu lá do outro lado da pista, tinha carregando, correndo um extintor, E aí o irmão Utz pegou aquele extintor dele, focou lá e pá, apagou. 3 extintor, foi 3. O legal é aquele rapaz que não tinha nada a ver com o assunto, e poderia dizer, eu gastar o meu extintor? Ok, passou um tempo, eu nem sabia quem que era direito, mas eu consegui encontrar ele lá em Quintana, fui lá em Quintana para agradecer e dizer, olha, eu vim trazer um extintor novinho para você. Agradecer o que você fez. Não precisava. Não, faço questão, de dar esse extintor para você. Por quê? Nos salvou uma Kombi naquele tempo. Uma Kombi foi salva. Agora, se a gente é capaz de apagar um fogo de uma perua velha, que mais um pouco já vai cair aos pedaços sozinha, quando acontece alguma coisa na igreja, é mais fácil alguém pegar. Eu tenho 1 litro de álcool aqui, Estava limpando a mão hoje, e jogar lá dentro. Agora vamos ver o negócio pegar fogo. Não, irmãos. Olha o Moisés dizendo, quando vocês estavam com problema, quando o Israel de Deus estava com problema, eu me lancei no chão, fiquei ali prostrado 40 dias de jejum. Eu orei por vocês.
Não esqueça disso, essa é a parte mais importante da nossa mensagem nesta noite. Porque pode ser que você conhece um irmão ou uma irmã que precisa desse seu lançamento ao chão, sabe? Você se prostrar e dizer, eu vou orar por aquele irmão, que ele está com problema. Eu vou orar por aquele irmão que está desanimado. É muito melhor do que pegar 1 litro de álcool e jogar fogo para ver acontecer. Veja o amor que Moisés tinha pelo Israel de Deus. Tá bom. Vamos ler de novo o versículo 24? Que ele diz, rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia que eu vos conheci. E qual é a última palavra dele sobre esses rebeldes? Se perguntasse para Moisés, ei Moisés, esse povo aí que você carrega, dá uma nota para eles, né? Esse povo não vale nada, uma decepção, povo rebelde, isso aí não vale nada mesmo, né? Nota 0. Ele podia dizer isso, mas olha o que ele diz no versículo 29, todavia são eles o teu povo, a tua herança. Senhor, eles são teus, eles pertencem a Deus. Olha o caos que estava a igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo olha e diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, ele está dizendo, eles são teus, Senhor. Por que eu devo me jogar no chão e orar por um irmão? É porque ele pertence para Deus, e você também. Esse é o motivo. Se todos os irmãos na igreja começarem a praticar o que Moisés fazia, sabe o que acontece? Vencem-se os gigantes, né? Os gigantes são derrotados. Quem poderá resistir os gigantes? Os que confiam no Senhor. É os que vencem. Muito bem, irmão.